Graça e paz da parte de Deus o Pai, que nos criou, de Deus o Filho, que nos salvou na cruz, de Deus o Espírito Santo, que nos dá fé, que nos ilumina, consola, santifica e edifica toda vez que ouvimos a sua palavra. Amém. Amém. Baseado nos textos bíblicos que foram lidos hoje, de maneira especial sobre 1 Pedro 2, versículos 19 a 25, queremos falar um pouquinho sobre o tema Deus em você, uma combinação que te torna perfeito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de, neste quarto domingo após a Páscoa, também Dia das Mães, falar um pouquinho de combinações, falar um pouquinho de comparações. Por exemplo, álcool e direção não combinam. Todos sabemos que álcool e direção não combinam. Álcool também não combina com vida familiar, com saúde, com trabalho, com vida social. São duas combinações que não funcionam. Algumas pessoas dizem que dinheiro combina com qualquer coisa, porque com dinheiro se possui tudo. Mas essa questão do dinheiro e posse também não combina. Pessoas que tentam comprar, por exemplo, o amor com dinheiro, não vai dar certo. Não combina. Pessoas que tentam comprar amizade com dinheiro, fazendo festas o tempo todo para seus amigos, quando acaba o dinheiro, lembramos da história do filho pródigo, acabam seus amigos, ou seja, também não combina. Muitas pessoas pensam que pode comprar autoridade sobre os outros com dinheiro. Essa questão de dinheiro e posse é uma combinação que também não funciona. Eu sou do tempo que pneu era de borracha, lona e que tinha câmera dentro. E era assim que funcionava. De repente alguém inventou algo novo e disse que aquilo se chamaria de pneu radial, que é pneu com arame. É uma combinação que não tem jeito de dar certo, o arame fura o pneu. Mas foi dito que o pneu ficaria mais macio, mais resistente. E por incrível que pareça, essa combinação que parece esquisita e que não combina, combinou. Hoje, praticamente todos os pneus são pneus com arame, pneus radiais. Mas por que é que eu estou falando de combinação? Porque hoje em dia na igreja cristã tem duas combinações que não funcionam, que não dão certo. Dentro da igreja cristã existe a teologia da cruz e a teologia da glória, ou teologia da prosperidade. Vamos lembrar um pouquinho, há 2000 anos atrás, quando Jesus havia feito aqueles grandes milagres de multiplicação de pães e peixes, e aquela grande multidão e cada vez mais multidões saíam para verem, para se encontrarem com Jesus, e de repente o texto bíblico diz assim: Jesus não se deixava enganar, porque ele conhecia o coração das pessoas. Então ele disse para aquelas pessoas que o procuravam: vocês estão me procurando não é porque querem me ouvir, mas porque vocês viram os milagres que eu fiz. Então ele diz: é preciso que eu agora suba para Jerusalém, porque lá eu vou sofrer e vou morrer. E aí todo mundo subiu. Todas aquelas pessoas que eram adeptas da teologia da glória sumiram, porque era muito bom para eles na sua cabeça. Poxa, é só trazer água que ele vai transformar em vinho. Maravilha. Olha, nós não vamos mais passar fome, vamos ter pão e peixe à vontade, que ele vai estar sempre multiplicando.
Nós não vamos mais ter doença, porque Ele vai curar todas as nossas doenças. Seremos perfeitos. O céu, o paraíso é aqui e agora. Teologia da glória, teologia da prosperidade. Mas quando Jesus diz: eu vou subir, eu vou sofrer, eu vou morrer numa cruz, porque foi precisamente para isso que eu vim, sumiu todo mundo. A teologia de Jesus era a teologia da cruz. E as pessoas não querem saber dessa teologia. Também hoje. As pessoas querem a teologia da glória, a teologia da prosperidade. Se você tem um carro, vai ter dois. Se você é empregado, você vai ser patrão. Se você tem doença, você não pode aceitar a doença. Você tem que determinar que vai ficar bom. E tenta manipular Deus para trazer o paraíso para aqui, para agora. Para agora. Teologia da glória. É só ouvirem os carros de som, verem os cartazes onde as pessoas prometem: venha buscar a sua bênção, venha buscar o sucesso, venha buscar a sua unção, é só vitória, é glória. Enquanto isso, Jesus continua dizendo: por muitas tribulações vos importa entrar no reino dos céus. Tome a sua cruz e siga. As pessoas não gostam nem de ouvir falar de cruz, não gostam de falar de cruz. Dizem: olha, vocês que falam de cruz estão crucificando Jesus sempre de novo. E não entenderam nada do que a Bíblia fala. Não querem compromisso com a cruz. Querem glória, vitória. E dizem que aquelas pessoas que não alcançam a cura é porque não têm fé. Parece que não leem a Bíblia. E de fato muitos preferem ouvir apenas o que a sua denominação diz, o que os pastores cheios de visões proféticas dizem, porque é Escritura. E mesmo assim querem dizer só a Escritura, mas não leem. Esquecem que Moisés teve muito problema, teve muita dificuldade. Toda hora era questionado, era rejeitado, se sentia magoado, e ele passou por muito sofrimento, muita agonia. Davi foi perseguido, foi difamado, foi caluniado. Quantas vezes passou pelo vale da sombra da morte, mas confiava que o bom pastor estava com ele. Mesmo depois, quando o rei, seus filhos queriam assassiná-lo, queriam tomar o seu reino à força. Muita tribulação, muita cruz. Os profetas que foram apedrejados, que foram chicoteados, que passaram fome e sede, inclusive cerrados pelo meio, homens de grande fé. Paulo, uma doença que o incomodava muito, e Deus não atendeu sua oração e não o curou. Quantos naufrágios, quantas chicotadas, quantas pedradas, lá passando fome, sede, frio na prisão, diz: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Timóteo, tinha problema de úlcera, problema de estômago. Paulo diz: toma um copo de vinho para melhorar esse problema. Não foi curado. Os pais da igreja, Estevão apedrejado, Policarpo, o velhinho Policarpo, 86 anos, levado ao grande estádio para servir de espetáculo para os romanos. Na entrada, houve a voz do representante de Roma dizendo: nega Cristo, ajoelhe diante de César, isso não custa nada. Então um velhinho vai botar toda a tua vida fora. Tu não teve o fogo? E o velhinho Policarpo diz: o fogo para mim é só uma passagem para a glória. Você deveria temer o fogo do Deus eterno. Por 86 anos eu tenho servido meu Senhor Jesus, ou seja, desde o momento do batismo,
E não esqueça que naquela época os cristãos eram batizados ao 8º dia, porque o batismo substitui a circuncisão. Ou seja, logo depois do batismo, ele já conheceu Jesus. Ele disse: Jesus nunca me fez mal, não é agora que eu vou negar. Homens de grande fé que passaram por terríveis sofrimentos. Teologia da cruz não combina com teologia da glória. Eu acabei de chegar da Convenção Nacional da Igreja Luterana em Aracruz, e lá haviam vários pastores de várias igrejas, e quando o pastor da nossa igreja dos Estados Unidos estava contando da sua última viagem à Etiópia, ele estava impressionado, porque a igreja luterana hoje em dia, o lugar que ela mais cresce é na África, e de maneira especial na Etiópia. Para vocês terem uma ideia, comparando com o Brasil, a igreja luterana aqui no Brasil desde 1824, se nós presentes, nós somos 1 milhão de luteranos. Na Etiópia, há pouco tempo atrás, a igreja luterana chegou lá e já são 6 milhões e meio. 6 milhões e meio de pessoas da Etiópia que são luteranos. Não dá para mais chamar uma igreja de alemão, né? E o pastor, presidente da igreja luterana, disse: poxa, mas vocês sofrem tanto aqui. Muitos são mortos por causa da sua fé, sofrem fome, sede, são fiéis. E um dos pastores lá disse: é esse sofrimento pela fé, é essa incerteza de saber se amanhã ainda estaremos vivos que nos torna fortes, que faz com que cada vez mais amemos a Cristo. Homens de fé, teologia da cruz. Versículo 19 do nosso texto diz assim: isso é agradável a Deus quando alguém suporta ter tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Sois igualmente afligidos, suportais com paciência o sofrimento, e isso é grato a Deus. Teologia da cruz. No versículo 23 diz assim, 21 e 23: porque porquanto para isto foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Ele, quando ultrajado, não revidava, ao contrário. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Deus e morte não combinam. O homem e morte combinam, porque o homem é pecador, escolheu a morte no inferno. Mas Deus nos amou tanto que assumiu a natureza humana, encarnando-se para poder morrer, e passou por todo aquele sofrimento, traição, espinho, açoite, soco na cara, coroa de espinhos, pregos, chicotada, zombaria, por amor. Amor e sofrimento aqui combinam. Sofrimento de Jesus por amor a nós nos dá a salvação. Deus se fez homem para poder morrer pelos nossos pecados. Muitas pessoas não querem sofrer por amor a Jesus, mas isso é intrínseco, isso faz parte da vida do cristão. Por isso, os cristãos conhecem muito bem a teologia da cruz de Jesus, mas sabem que nunca estão sozinhos, que o bom pastor sempre está com eles, mesmo que andem pelo vale da sombra da morte. Agora eu vou dizer o que não combina: é luz e trevas, é descrença e fé. É o bom pastor, como diz o texto do Salmo 23 ou de João 10, que acabamos de ler, com um mercenário, com um ladrão que só vem para matar e destruir.
E pior que esse mercenário, esse ladrão, muitas vezes se disfarça, como diz Paulo, em anjo da luz, com doutrinas muito bonitas, teologia da glória, só vitória. Não aceite a doença. Para enganar, para matar, para destruir. E se você me perguntar, mas pastor, o que de fato é ser cristão? É ser igreja? Eu respondo com o texto de Atos que acabamos de ler. É só olhar, ler e ver como era a igreja. Depois que Jesus subiu aos céus, Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, na confissão de fé, dizendo nós cremos naquilo que os apóstolos criam. Por isso que logo surge o credo apostólico, para dar uma identidade à fé cristã. Nós cremos em Deus Pai, que é o Criador, em Deus Filho, que é o Redentor, em Deus Espírito Santo, que nos dá fé. Infelizmente, muitas igrejas hoje nem conhecem mais o credo apostólico, não tem mais uma confissão de fé. Lembro de uma prima minha, algum tempo atrás, ela é da igreja batista, ela disse: vocês não se preocupam muito com a doutrina, com a palavra, vocês têm que buscar mais o louvor, a adoração. Eu lembro que um tempo atrás, bem depois disso, o pastor Fanini reuniu as igrejas e disse: ó, essas igrejas que tem 1h30, 2 horas de louvor, adoração, 10 minutos de palavra, a gente tem que voltar a estudar doutrina. Doutrina, perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso é ser igreja. Perseveravam no partir do pão, na Santa Ceia, recebendo o perdão dos pecados, junto com o pão, o corpo de Cristo, junto com o vinho, o sangue de Cristo. Perseveravam na comunhão, tendo tudo em comum, vivendo uma vida no amor ágape, ajudando, compartilhando, uma vida de amor, de interesse ao próximo. Perseveravam na oração, na devoção, na vida de culto, colocando Deus em primeiro lugar nas suas vidas, sofrendo perseguição, tanto por parte dos judeus como dos romanos, teologia da cruz. E aí alguém pergunta, mas vale a pena ser cristão, já que o amor está junto com o sofrimento? Já que essa combinação, que parece impossível, ela acontece na vida do cristão, assim como o pneu radial, a borracha combina com a arame? Eu vou fazer uma outra pergunta, já que hoje é dia das mães: vale a pena ser mãe? Vocês mães, vale a pena ser mãe? A mãe dirá que o filho é a coisa mais importante, mais bela, mais bonita que ela tem, mas vale a pena ser mãe? O amor está junto com o sofrimento. Desde o momento da gravidez, quantos chutes, quanta dor de cabeça, náusea, enjoo, e a preocupação: ele vai nascer bem, ele vai ter algum defeito, algum problema. E no momento do nascimento, o parto, como é doído, como é sofrido, a mãe literalmente é rasgada. Ou na cesárea é cortada e sofre a dor da anestesia, e depois sempre que chove ou muda o tempo, aquilo continua doendo. Apesar dessa dor física, vale a pena? Vale a pena ser mãe? O amor está ali presente. E depois da dor física vem a dor psicológica, as quedas do filho. Quando ele quer caminhar, ele cai, ele se machuca, a mãe não quer deixar, mas ele precisa passar por aquilo, e raspa o joelho, e bate a cara, e machuca o nariz, e quebra o dentinho, e dói o dente quando nasce, e ele chora e passa a noite chorando, e a mãe junto. Mas precisa acontecer. E ele vai aprender a falar, ele está demorando. E a dor psicológica da mãe sempre se preocupando, mas ele vai passar de ano ou não, ele estuda, ele vai ser inteligente, ele tem... E essa dor psicológica incomoda a mãe o tempo todo. Mas vale a pena ser mãe? O amor está ali junto
E depois vem a dor moral. Poxa, meu filho, eu não te ensinei isso, meu filho. Meu filho, essa namorada aí. Meu filho, minha filha, esse namorado, esse rapaz não é um bom moço. Meu filho, cuidado com as drogas, cuidado com a bebida, não fume. Meu filho, não fica até tarde na rua. Meu filho, fica até 4, 5 horas da manhã no show, numa festa, e o culto amanhã você vai ficar dormindo. Leve a Deus a sério, cuidado com os 3 primeiros mandamentos. A dor moral incomoda a mãe o tempo todo. Mas vale a pena ser mãe? O amor junto com o sofrimento? Eu pergunto e garanto que todas as mães vão dizer: ser mãe é a melhor coisa do mundo. Meu filho, minha filha, é o maior presente que Deus me deu. E o amor está junto com o sofrimento. Teologia da cruz, na relação mãe e filho. Existem várias comparações para mães. E essa semana, quando eu estava preparando o sermão, eu li uma comparação que eu achei interessante. Está aqui, Sandra. O senhor reclamou, está aqui. Sabonete. É que ele reclamou que não estava sem sabonete no banheiro, eu que cobrei de nós. Sabonete, ele é duro, bem duro. Ele é cheiroso, ele tem perfume e ele perfuma também as outras pessoas quando é usado. Tem muita mãe sabonete, porque ela é dura, é sólida, mas ela está sempre cheirosa, bonita. E é aquela mãe que só pensa em si, vaidosa, orgulhosa. Ah, meus filhos que se virem, eu agora quero cuidar de mim. Faz plástica, silicone, academia, ginástica, só pensa em si. Tem muita mãe de sabonete. Já a esponja, ela parece frágil, molinha, né? Ela tem uma parte lisa, uma parte áspera, mas ela serve para limpar, para dar transparência aos objetos. E também para acumular água, e quando espremida, com essa água ela limpa os objetos. Tem muita mãe esponja. Ela faz tudo para limpar seu filho, para ensinar seu filho, para educar seu filho, com todo amor, com todo carinho. E às vezes quando o filho desobedece, ela tem que ser um pouco mais áspera, tem que puxar a orelha, tem que dar um castigo, tem que dizer: não é assim, tem que aprender a dizer não. E ela também tem a propriedade de estar sempre se enchendo. Como a esponja se enche de água, ela procura aprender cada vez mais, para, quando a vida espreme, ensinar para o seu filho. E ela se enche da graça, do conhecimento de Deus, do amor de Deus, para poder transmitir todo esse conhecimento, essa graça, esse perdão, esse amor, esse compromisso com Deus para os seus filhos. Essa é a mãe esponja. Que tipo de mãe você é? Que tal ser uma mãe esponja? Eu não poderia deixar de falar dos pais no Dia das Mães. Um pai trabalhava muito, fazia horas extras e usava todo esse seu rendimento para a família. E no fim de semana estava sempre com a família, porque a família para ele era tudo. É tudo. Ele procurava ler, aprender cada vez mais para poder transmitir para os seus filhos o seu conhecimento de vida, seu aprendizado. E sempre no domingo levava a sua família para o culto para mostrar a quem agradecer, a quem louvar, a quem adorar e buscar o perdão dos pecados e mais conhecimento, para que tivesse uma família cristã e dedicada a Deus.
Um dia, quando estava saindo do emprego, seus colegas que estavam lá no barzinho, bebendo uma cervejinha, você como? É muito bom. Trabalha, no fim de semana fica enclausurado em casa, não se diverte, ou é trabalho, é casa, ou é igreja. Você parece que gosta de sofrer. Eu gostaria de ver o que ele respondeu. O trabalho, é bem verdade, tem seus desconfortos, mas é a maneira certa e divina de eu prover de bens a minha casa, o sustento para a minha família. E ir à igreja é fortalecer a alma, estar em comunhão com o Senhor que nos criou, nos salvou, agradecer, reconhecer, buscar o seu perdão e a certeza da sua companhia. Permanecer com a família é administrar problemas, sim, mas é também desenvolver a personalidade dos filhos, descobrir riquezas impressionantes, cultivar amizades, a amizade dos meus filhos, das pessoas que convivem com eles, e essas amizades são verdadeiras, se estendem para a vida toda. As alegrias provenientes desse meu pequeno sofrimento são incomparavelmente maiores do que tudo que vocês podem imaginar. E podem ter certeza que eu sou um homem feliz. Eu sou um pai feliz, um marido feliz, um filho de Deus feliz. Que riqueza! Que testemunho de fé! Amor combina com sofrimento. Quando nós nos dedicamos a Deus, quando nós vivemos com Deus, quando Deus vive em nós, quando nós nos dedicamos à família, quando nós vivemos em família, porque esse sofrimento logo passa. Como diz Paulo, no auge do seu sofrimento na prisão, eu tenho por certo que esses sofrimentos do tempo presente não são nada comparados à glória que há de vir. Queridos irmãos e irmãs, Deus em nós, combinação que nos torna perfeitos para a glória eterna. Aqui nós passamos por essa peregrinação com a teologia da cruz, porque somos uma igreja militante, lutamos contra as forças do mal, e aquele que se disfarça em anjo da luz não vai nos seduzir com suas falsas doutrinas, que para muitos causam coceirinha no ouvido, enganam e iludem, porque sabemos que chegaremos na glória, mas é depois, no novo céu e na nova terra. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrima, nem sofrimento, nem pecado, nem morte, porque tudo isso serão coisas passadas. E enquanto aqui estivermos, o bom pastor, ele nos conduzirá, ele nos guardará com todo o amor, porque ele passou por todo o sofrimento por cada um de nós. Mesmo que andemos pelos vales escuros da sombra da morte, ele está com cada um de nós. Com você, mãe, ajudando a superar todo tipo de sofrimento com muito amor. Com você, pai, com você, comigo, que somos todos filhos cristãos, abençoados, amados, amparados por Deus, caminhando para a vida eterna. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes até o grande dia da glória chegar. Amém.